Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, corte aí do Gazeta falando sobre a chegada aí de Hernan Crespo, né, de volta ao São Paulo. Ele que aceitou a proposta depois de algumas especulações falando que ele não viria. Comentar a sua opinião e bora aí soltar o vídeo. Vamos lá, é o anúncio oficial. O retorno de Hernan Crespo ao comando do clube, o contrato será válido até o fim de 2026. O argentino, que conquistou o Paulistão pela equipe em 2021, estará livre no mercado depois de deixar o Al Ain dos Emirados Árabes no fim do ano passado. Temos aí uma tela que mostra o desempenho do Crespo no comando do São Paulo 2021. Tem os números totais e tem o do Brasileirão, né? Ele cai, inclusive, por conta disso. Nos números totais, 57 jogos, 54,4%. No Brasileiro, ele foi até a rodada 25, com apenas 6 vitórias, eram muitos empates, que aliás é uma marca da campanha atual, 40% de aproveitamento, 20 gols marcados, 25 sofridos. Deixou o time na 13ª posição no Brasileirão, com 30 pontos. Vitor Birner, André Kfouri, Crespo está de volta, Zubeldia se foi. Quero te ouvir, Birner. Bom, vamos lá. Essa é uma contratação do presidente Júlio Casares, não é uma contratação do departamento de futebol. Eu já falo isso de cara porque, se tiver sucesso, parabéns ao presidente. Se a contratação for mal sucedida, é para ele que as críticas devem ser direcionadas. Eu acho que o Crespo foi contratado porque ele ganhou estadual pelo São Paulo. E eu acho que esse não é um motivo para você levar um técnico de volta para o clube, principalmente depois da campanha do Brasileirão. Ele vai precisar fazer mudanças na maneira como ele joga. O Crespo é um discípulo do Bielsa. O Crespo gosta de um jogo com muita correria, marcação individual, perseguição no campo inteiro. E um time arrebentado fisicamente não consegue fazer isso. Os times dele precisam correr. Se ele mantiver as ideias de jogo das equipes dele que eu assisti, o triplo do Correr com o Zubeldia. Você pega o elenco do São Paulo, a idade dos principais jogadores, como esses jogadores atuam, por que ele foi montado dessa forma, e traz um técnico que precisa fazer uma coisa diferente do que esse técnico fez a vida inteira para poder trabalhar com esse elenco. É uma contratação de risco, porque o São Paulo vai fazer muitos jogos em seguida no Campeonato Brasileiro, o calendário volta espremido. Eu não tenho nenhum problema com jogo de perseguição individual, por mais que não seja meu preferido. Mas você não pode jogar 2 vezes por semana, fazer 10 jogos por mês. Você não pode ter jogadores veteranos, você não pode ter um elenco curtíssimo, porque você precisa alternar a equipe o tempo inteiro para você conseguir executar essa ideia. Então, se o Crespo der certo no São Paulo, será fazendo uma coisa bem diferente do que ele fez na chegada ao clube da outra vez. Lembrando que quando o São Paulo ganhou o estadual, era a época da transição da pandemia para a abertura das coisas, e os outros clubes deram folga, férias para os jogadores, porque o Brasileirão terminou depois, porque ele foi suspenso graças à pandemia, e o São Paulo não deu férias. E aí o São Paulo ganhou estadual, tratou o estadual como mundial. Copa do Mundo, exato. Que é uma coisa assim inaceitável, né? Porque quem tem que tratar como mundial é a equipe pequena do estado de São Paulo. Você ganha o Paulista, né? Para o São Paulo, o Campeonato Paulista, por mais que tivesse jejum de títulos, tal, etc., muitos São Paulinos, inclusive, não consideram aquilo o fim do jejum, consideram a Copa do Brasil o fim do jejum de títulos. E por isso, fisicamente, ele esteve melhor no estadual. Ele voou fisicamente e implodiu no Campeonato Brasileiro. Eu te faço uma pergunta rápida. Manda. A situação física do São Paulo agora é como? É qual? Física dos jogadores? É péssima. É de implosão. É isso. É de implosão. Aí você traz um técnico que implodiu. Então, se nada mudar, o cenário é o seguinte. O São Paulo começa bem com ele, voando, 3, 4 rodadas começam a aumentar as lesões, o time cai de rendimento, e aí coloque a mão para o céu, São Paulino. Porque, mais uma coisa, em 21, quando teve essa campanha, o nível dos times adversários era menor se comparado ao São Paulo. A dificuldade era muito menor. O risco de rebaixamento hoje é muito maior para qualquer time do que era em 2021. Então, eu prefiro esperar para ver. Em princípio, eu não teria contratado. Então, André, eu acho um tema bem difícil, porque eu não trocaria o Zubeldia, mas eu respeito quem fala, poxa, acho
acho que não dá mais liga. Aí vem o Mundial, que é uma pausa. Então, é uma coisa que favorece quem já está indo para esse caminho. Recuperar os jogadores. Mas, repito, eu não trocaria. Mas uma vez que troca aí volta o Crespo, eu tenho um pouco essa sensação do Birner, puxa, mas não deu muitos... É inegável, eu discordo do Birner, todos os São Paulinos que eu conheço comemoraram o título, mas eu... Não falei para não comemorar. Não, mas de não considerar que caiu a fila, não, foi campeão igual. O jeito foi tratado, o tamanho foi tratado. Não, o negócio da Copa do Mundo, eu concordo sempre com todo mundo. Deus, ganhou, tem que festejar. Festa. Agora, depois teve uma queda importante e eu acho que esse é um registro que ficou sobre o trabalho do Crespo, que eu também não acho que é definitivo, ele pode vir aqui fazer um grande trabalho. Mas essa é uma das últimas trocas de técnico, eu acho uma das mais difíceis da gente debater. Mas o Crespo acabou perdendo o emprego de um jeito bem parecido, não pela demora que, né, o São Paulo esperou para tomar uma decisão em relação ao Zubeldia, de modo até a transferir a decisão ao próprio treinador. Exato. E apresentar a saída dele como um consenso, que é o que normalmente acontece quando a situação fica insustentável, o treinador percebe que não tem nenhum tipo de suporte e vê que até o seu trabalho, propriamente dito, o time em campo não responde e, de fato, eu também não mandaria o Zubeldia embora, ainda que alguém diga que o São Paulo não mandou, ele que foi embora, eu não permitiria que a coisa chegasse a esse ponto. Mas a maneira como o Crespo perdeu o emprego dele, ela é bem comum em relação à forma como o dirigente brasileiro de futebol médio, e o Casares simboliza esse tipo de dirigente, costuma agir. Então ontem eu abordei esse tema aqui no nosso programa. A pressão externa, quando o time começa a jogar mal, é sempre na direção do treinador, então sempre facilita a decisão do dirigente. A pressão interna é uma situação política, puramente. E como esses dirigentes médios que não têm firmeza, que terceirizam o processo de decisão dentro de um clube como o São Paulo, e como são tantos e tantos outros aqui no Brasil, relevantes como o São Paulo, como esses dirigentes eles não decidem, eles fazem com que o ambiente tome a decisão por eles, quando a pressão interna começa a colocar em risco a própria posição política dessas figuras, e elas são figuras eminentemente políticas, são políticos do esporte, nada mais, não são dirigentes esportivos, quando eles se percebem ameaçados no seu projeto interno de poder, eles permitem que o ambiente tome a decisão. Aí olham para dentro do clube, a pressão política interna diz demite. Olha para fora, a torcida, principalmente a mais vocal, hoje de mídia social, e que vai ao estádio, está falando demite há muito tempo? O São Paulo só não demitiu, só não chamou o Zubeldia e falou, você está fora. Mas o deixou em fogo brando, até ele perceber o time não responder, em especial na noite que o São Paulo perdeu para o Vasco, e ele próprio entrega o cargo, os dirigentes compreensivos, não, calma, vem uma pausa aí, vamos aguardar, vamos esperar, não tome a decisão agora de cabeça quente. 2, 3 dias depois, é como se não houvesse pausa. Um treinador que não reclamou dos problemas médicos que o São Paulo enfrentou, que está jogando seus 3 principais jogadores da sua equipe há muitas e muitas semanas, que não tem perspectiva de volta de pelo menos um desses jogadores. Então, assim, é uma situação toda errada. O Zubeldia teve o seu emprego dispensado, de certa maneira, pelo São Paulo, de uma maneira muito semelhante a tantos e tantos e tantos técnicos que não contaram com o suporte interno e acabaram pagando a conta sozinhos. Birner, para a gente arrematar essa discussão, o São Paulo, para mim, com todo mundo saudável, no mano a mano, tem um bom time para jogar, mas 3 competições... De Copa. Exato, 3 competições é complicado. Depois do Mundial, Crespo chegou, depois do Mundial, como é que você vê esse senso de organização que o Crespo vai ter? Eu não estou falando no sentido tático, estou falando de organização, de calendário, de prioridades. Como é que você imagina esse segundo semestre tricolor? Então, a situação é um pouco preocupante para o São Paulino. Por quê? O time tem poucos pontos no Brasileiro, que é muito competitivo. E não tem jogadores para lidar com 3 competições. Na Libertadores não pode poupar. E o São Paulo caiu num lado de chave extremamente difícil. Se o São Paulo for campeão, ele será o time que pegará as equipes mais difíceis para chegar ao título, começando pelas oitavas de final, que é o confronto mais difícil para mim dos brasileiros.
Então ele já tem que jogar o Brasileiro, tem que jogar Libertadores. Pode abrir mão da Copa do Brasil? Não pode, mas ao mesmo tempo, Copa do Brasil são 2 jogos, se o time seguir na competição mais 4, ou seja, para ele priorizar uma Copa, ele tem que abrir mão do Brasileiro. E o São Paulo hoje não tem elenco para isso. Então o São Paulo contrata, depois do presidente catapultar a dívida para quase R$1 bi, e tem um plano de recuperação financeira que não permite que o São Paulo termine o ano mais uma vez com déficit, feito pelo próprio presidente do clube, ou o São Paulo não terá um elenco para lidar com as 3 competições e falta a diretoria para mim comunicar e falar, olha, nosso momento é recuperação financeira, não é brigar pelos títulos. Me desculpe, torcedor, mas não dá. Mas ficaram vendendo para o torcedor essa possibilidade de ganhar até, quem sabe, o Campeonato Brasileiro, etc. E repito, eu acho que o São Paulo montou um time titular, se todo mundo estiver inteiro, fisicamente bom, capaz de vencer uma Libertadores, capaz de vencer uma Copa do Brasil, mas impossível de ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito antes da estreia, todo mundo que olha o futebol sabia disso. E tem algumas questões internas que não saem também, como, por exemplo, atraso de jogador da base em treinamento, que irrita o técnico, mas o técnico não pode tirar o jogador da base, porque tem que improvisar o lateral daquele lado, e se ele improvisa o lateral, ele tem que improvisar o zagueiro atrás do lateral, e as pessoas reclamam, e a sobrecarga de jogos, e o Pablo Maia que não voltou bem, e não tem outro volante, e o Marcos Antônio que estava jogando bem... Machucou, e aí, resumindo, não tem jogadores, e o treinador olha e fala, o que eu faço? O que eu faço? O Zubeldia foi muito digno na saída dele, da maneira como tratou o clube, da honestidade dele, porque eu tenho uma teoria sobre o São Paulo. Como o São Paulo não tem um grande time, o São Paulo precisa fazer um jogo rústico, simples, muito bem executado e que os jogadores jogam pelo técnico. Isso o Zubeldia oferecia. Eu também. Os jogadores, é bom que as pessoas saibam, amam o Zubeldia. O CT ama o Zubeldia. Eu espero que os jogadores também gostem bastante do Crespo, porque o São Paulo vai precisar disso. Vamos seguir. E aí, Mar, o que está faltando para o Tricolor anunciar o Crespo? Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Falta pouca coisa, alguns detalhes apenas, mas faltam sim algumas cláusulas ali que tanto São Paulo quanto Hernan Crespo estão conversando desde segunda-feira para finalizar de fato esse vínculo. Algumas coisas a gente já sabe que estão acertadas. Hernan Crespo, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva, será o novo técnico do São Paulo com vínculo até dezembro de 2026. Então ele chegaria agora com vínculo não ao final deste ano, mas no próximo. Além disso, ele já teria acertado bases salariais e também algumas outras questões ali do contrato, como aquela dívida que o São Paulo teve com ele em 2021, que ele chegou até a entrar na FIFA, era de 3 milhões mais ou menos ali na época. Ele aceitou, por exemplo, diluir esse valor no salário dele, que vai ser agora, mas sim, faltam alguns detalhes burocráticos que estão sendo definidos e conversados, e se nada muito fora da curva acontecer, Hernan Crespo chega para comandar o São Paulo nessas competições que São Paulo ainda está disputando, então Copa do Brasil, Libertadores e, claro, para tentar salvar o ano do clube também no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor é o 14º colocado, a 1 pontinho da zona do rebaixamento. Tá certo, gente? Não temos ainda, então, muitas coisas avançadas em relação a ontem que vocês já discutiram sobre Hernan Crespo, mas, de fato, está muito, muito próximo de ser anunciado o retorno do Crespo para o São Paulo. Tá certo? Eu volto com vocês por aí. Obrigada, Mar. Será que ele estava no jogo lá da seleção brasileira? Nós nos encontramos lá e tal, com o Crespo. E será que ele já estava ali conversando com alguém? Eu acho que ele estava fazendo lá o quê? Torcendo pro Paraguai. Eu não sei, eu também não entendi, cara. O que ele foi fazer no jogo da seleção brasileira com o Paraguai? Ele já acertou tudo aquele dia, eu acho. Pode ser. Que aquele dia ele fez a reunião. Mas eu acho que é uma boa pro São Paulo, sabe? Pela realidade financeira até do clube. E atrás de quem? Se o Zubeldia não deu certo... no Brasil tem treinadores. Não, tudo bem, mas o Crespo foi um cara que foi campeão com o time, a torcida gosta dele, ele queria muito voltar ao São Paulo. Quanto vai custar um treinador desse? $1 milhão e pouco por mês. Nossa, é caro, né? Paga bem mesmo um bom brasileiro aí. Tudo bem. Bom, turma... Bom, torcedores, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. São Paulo aí negociando aí com o Hernan Crespo para assumir o clube após aí a saída de Zubeldia, né?
Paulo teve algumas especulações, para buscar Hernan Crespo, tinha sido confirmado, depois veio a grande mídia e falou que não estava, não tinha 100% confirmado a sua chegada, e agora novamente vem falar que ele aceitou a proposta de treinar o São Paulo. Então a gente fica na torcida aí que logo logo ele comece aí os seus trabalhos. A última passagem dele pelo São Paulo era um clube com nível bem abaixo do que hoje em dia, do que atualmente. A gente fica na torcida aí para que dê tudo certo com essa passagem dele pelo São Paulo, venha trazer bons frutos. São Paulo está na Libertadores, ele que já foi campeão paulista pelo São Paulo, com um elenco bem inferior, quem sabe não busca uma Libertadores aí. Então, deixa nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like.